Quem é o homem? Quem é o homem? Essa questão pode ser relacionada com a antropologia, com o estudo, a ciência, o conhecimento a respeito do homem, com a psicologia também, estudo do funcionamento mental do ser humano, do seu sistema psíquico. Mas a teologia também tem muito a nos falar, principalmente o texto do Gênesis, que é o relato da criação do homem. Quem é o homem? O que é o homem? Quais são os seus poderes? Quando falamos sobre o ser humano, estamos falando sobre poderes. Estamos afirmando que Deus deu ao homem poderes. Em sua constituição, o homem ele tem uma identidade maior. O homem tem uma natureza, que é uma natureza espiritual. O homem, portanto, é espírito. Na linguagem de um grande teólogo, o homem é um ser espiritual numa experiência material. Esse teólogo, Teilhard de Chardin, entendeu a natureza do homem como espírito. A maior caracterização da natureza humana é que o homem é um ser espiritual. É assim que a Bíblia descreve a constituição do homem. O homem ele tem duas constituições basicamente. Ele é constituído por uma dimensão corpórea e uma dimensão incorpórea, uma dimensão espiritual, imaterial. Dentro dessa dimensão imaterial do homem, Deus deu ao homem três poderes que estão no texto do Gênesis. E Deus deu ao homem a capacidade de se reproduzir. Esses três poderes nós entendemos como a imagem de Deus. Então, no texto bíblico, Deus, ao criar o ser humano, decidiu criar um ser que fosse segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Imagem e semelhança, na teologia, nós chamamos de imago Dei, a imagem de Deus. E esse ser humano carrega a imago Dei, traz a imago Dei, é isso que confere à vida humana tanto valor. Afirmamos, segundo a teologia, que Deus deu ao homem três poderes: o intelecto, a emoção e a ação. Na questão do intelecto, Deus deu ao homem uma capacidade de juízo, de julgar. O intelecto é a capacidade que o homem tem de autoanalisar as suas próprias ações. Nesse sentido, o grande juiz do homem é a sua própria razão, o seu intelecto. Por isso é que alguns chamam essa dimensão intelectual de juízo, exatamente a capacidade de julgar. E o homem aplica essa capacidade às suas próprias ações, aos seus procedimentos, bons ou maus. Então perceba que quando o homem se julga, ele coloca sobre ele a análise da sua própria moralidade, nós estamos sim exercendo, o mais alto julgamento, que é o julgamento da consciência. Uma segunda qualidade moral do ser humano, logo após o intelecto, razão, juízo, é a capacidade de vontade, a capacidade de escolha própria. O ser humano, portanto, é um ser que decide, é um ser voluntário, é um ser capaz de fazer escolhas morais. Portanto, o ser humano jamais será vítima, ele sempre é aquele que, em última análise, em última instância, decide por si mesmo e livremente. Portanto, o homem sempre espera por uma decisão, por uma vontade, e essa vontade ela é livre. E aí nós temos um terceiro poder humano, que é o poder da ação. Então perceba que o homem tem a vontade, o homem analisa esta vontade pelo intelecto, e no final existe uma ação. A ação é o último estágio. A ação, portanto, acontece a partir da vontade e do intelecto. Perceba que a vontade ela ainda é neutra. Ainda que essa vontade seja contra o intelecto julga como uma vontade má, uma ação má, mas pela sua liberdade o homem é capaz de exercer a sua própria vontade. Então, assim é que entendemos que Deus fez o homem com esses três poderes. Primeiro, um ser que é espírito, que é dotado de uma dimensão imaterial, transcendente, que na linguagem de muitos a palavra é sede,
que tem sede de algo mais, que encontra sentido fora da sua própria existência, que é capaz de conexões com outras pessoas e com Deus e consigo mesmo de forma imaterial. E vimos também que o homem tem 3 grandes poderes que Deus o dotou. Nós temos um texto importantíssimo que é Gênesis capítulo 5. Nós estamos abordando o livro do Gênesis. Gênesis 5, verso 2 diz assim: Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. O que nos parece, esse texto segue a ideia do relato eloísta. Versículo 3, com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, pôs nele o nome de Sete. Então perceba que o filho de Adão, numa versão mais próxima, era a imagem e semelhança de Adão. Então nós temos esse fluxo, Adão sendo a imagem e semelhança de Deus, e os filhos de Adão sendo a imagem e semelhança de Adão. Portanto, os filhos de Adão são uma reprodução, não só física, mas também na sua alma, dos seus pais. E de que, segundo o texto bíblico, os filhos de Adão herdam essa natureza, essa escolha pecaminosa de Adão já está embutida na natureza dos seus filhos. E, obviamente, se nós voltarmos no tempo, todos nós iremos cair, iremos voltar ao nosso grande primeiro ancestral, Adão. Adão, portanto, é o pai da raça humana, juntamente com Eva, é o pai da natureza humana. E essa natureza se reproduz. É óbvio que esta maldição de Adão, do pecado, está quebrado em Cristo. Mas, antes de Cristo, todos nós nascemos do mesmo pai, da mesma origem, que é Adão e Eva. Perceba que nesse texto, então, nós temos uma descrição psicológica, nós temos uma descrição espiritual do ser humano que se torna muito importante para nós, porque o texto bíblico claramente trata conosco a respeito da natureza humana. Isso está no Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, e lemos também o capítulo 5 do livro do Gênesis. Amanhã nós vamos falar sobre o Shabá, o dia que Deus carimbou na história humana, que seria o dia do descanso. Se você não é membro do canal, compartilhe, dê o seu like, comente e se inscreva no nosso canal. Até amanhã.